Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 11 de agosto, agora na Espanha, 20 horas e 12 minutos, no Brasil, 15 e 12 da tarde. Gente, olha onde a BTC travou hoje, exatamente na linha superior da nuvem aqui no diário. A gente chegou a fazer a máxima hoje em 24.918, a linha superior está em 24.980. Ou seja, a gente travou exatamente na linha superior da nuvem. Estamos estressando a linha superior do canal de Kelton também, que ficou mais agressivamente apontada para cima. Enfim, as três linhas já estavam transpassando, só que agora elas adquiriram um viés mais agressivo nessa emborcadura de baixo para cima contra a nuvem. Na projeção, as duas linhas da nuvem seguem agressivamente migrando para os quadrantes mais tópicos da métrica, ganhando uma espessura esverdeada muito interessante. Um sinal de fundo claro, gente. As três linhas do canal cruzando contra a nuvem é um sinal de fundo claro. A gente pode esperar uma movimentação similar a essa que catapultou a BTC do patamar de 34, 35 para 69, que foi o patamar do all-time high. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente abriu um Morobuzu aqui clássico, que é o corpo real extenso aqui no diário. Lembrando que a principal característica de um Morobuzu é que ele sempre traz os irmãozinhos. Vamos ver até onde vai esse estresse da Upper. Na minha leitura, a gente está caminhando rapidamente em direção a VWAP anual, que está exatamente em 30 mil dólares, coincidindo com essa camada congestional aqui. Então esse balezão Bolshoi aqui, ó, que a BTC está desenhando, vai redundar fatalmente no teste da VWAP anual. Aqui a gente vai encontrar um ponto de inflexão muito interessante, deve dar uma recuada de 30 para 27, talvez 26, e aí explodir numa onda 3 para buscar essa camada congestional aqui no patamar de 40 mil dólares, que coincide com o centro gravitacional da nuvem no semanal. Vamos botar aqui a nuvem no semanal para a gente ter ideia de onde está o centro gravitacional da nuvem. Vamos puxar aqui para trás, ó. Olha aqui, tá exatamente aqui, ó, em 40 mil, 39, 40 mil, ó. É para lá que a gente está indo, que vai ser a onda 3, né? Então numa onda 1, que vai levar a BTC até 39 mil, assim que a gente se livrar dessa camada congestional aqui, a gente deve buscar 30, numa onda 2 recuar, numa onda 3 buscar essa camada congestional subsequente, vamos colocar assim. Então, depois de se livrar na verdade, desse imbróglio que se criou aqui dentro da nuvem, a gente vai fazer um pump, que vai ser uma onda 1 até 30, uma onda 2 e uma onda 3. No nosso gráfico de Renko, a gente começa a desenhar mais um box comprador, que vai ser o Panic Buy, que vai acionar esse nosso indicador aqui, ó, de Panic Buy, que é o medo de ficar de fora, o FOMO, Fear of Missing Out. É o que vai acontecer. A gente está a um boxezinho de acionar o Panic Buy. Lembrando que o gráfico de Renko é um gráfico atemporal. Essa sequência de boxes aqui pode demorar 1 segundo para se formar, como pode demorar 15 anos. Só depende da variação do preço e não do tempo. É um gráfico que goza de uma inércia muito mais consistente, porque o que move ele é o preço e não o transcurso do tempo. Então é um gráfico que tem muito impacto em termos de eco comportamental, vamos colocar assim. Gente, na seara dos fatos, finalmente Wall Street chega até a BTC. O que eu quero dizer com isso? Tem uma reportagem muito interessante aqui do Pomp, mas o fato é que a BlackRock lança um fundo privado de BTC só para os seus clientes institucionais. Lembrando, gente, que a BlackRock já havia feito uma parceria com a Coinbase, permitindo que o seu sistema, disponibilizado aos maiores gestores de fundos do planeta, o Aladdin, acabe permitindo a compra de BTC direto na Coinbase por clientes institucionais. E agora BlackRock, lança um fundo de BTC para clientes institucionais. Gente, isso aqui é proporcional a um PayPal institucional. A BlackRock é o PayPal dos fundos multibilionários do planeta. E o que a BlackRock está fazendo é como um PayPal liberar pro varejão a compra de cripto, e que levou a BTC daquele patamar de 10, 11 mil e fez explodir lá para aquela primeira pernada de 64 mil.
E a fusão dos dois consensos da rede Ethereum, a Ethereum vai fazer a fusão do Proof of Work com Proof of Stake em setembro. É a Beacon Chain se fundindo com a rede atual Proof of Work, e no momento subsequente os devs vão impor a Difficulty Bomb, a bomba de dificuldade, inviabilizando, aumentando o grau de dificuldade do consenso Proof of Work, deixando basicamente a rede Proof of Stake. E isso está fazendo o preço da ETH disparar. E os alemães se preparam para apartamentos e casas frias e ruas sem iluminação nesse inverno. É a Kinder surpresinha do Vladimir Putin para a Alemanha. Alguns sindicatos patronais de indústria que representam a indústria alemã estão dizendo que vai ser um colapso o que vem por aí. A Alemanha não está preparada para esse inverno. Estão falando até em lenha. É a Alemanha voltando para o século XIX. Estão falando em lenha para não morrerem de frio. Apesar da qualidade das construções ter evoluído bastante, é inegável que qualquer construção aqui na Europa goza de uma inércia térmica brutal. É algo que não se vê no Brasil. A qualidade das esquadrias, enfim, das portas, realmente não se compara ao que havia no século XIX, mas o fato é que já estão falando em lenha para salvar os alemães desse frio que vem por aí. E a crise energética na Europa chegou num ponto tal que a classe média não consegue mais pagar a conta de energia elétrica. Gente, o que está acontecendo na Europa é bizarro. Eu cheguei na Europa em 2019. Eu nunca na minha vida pensei em pagar mais de 200 euros de energia elétrica. A minha maior conta, até essa explosão inflacionária pós-Covid, acho que a minha maior conta foi 150 euros. Talvez tenha sido um pouco mais que isso, mas eu nunca havia pago mais de 150 euros de energia elétrica. A minha última conta deu 387 euros de energia elétrica. Para vocês terem uma ideia, vamos botar aqui, ó, 387 euros. Foi a conta que eu paguei semana passada. 387 vezes 5,3, eu sei que não é para converter, mas vamos converter para real. Deu R$ 2.051 de energia elétrica. É bizarro o que está acontecendo na Europa. A classe média não consegue mais pagar a conta de energia elétrica. E esse bombardeio na Crimeia, segundo as fotos de satélite norte-americanas, aniquilou, destruiu 8 aeronaves de guerra russas. Tem até um videozinho aqui no New York Times com a foto de antes e depois. Foi um baque na Força Aérea Russa. Enfim, gente, o mundo tá virado num caldeirão de pólvora. A BTC segue resiliente, caminhando pro nosso patamar mais imediato, 30 mil dólares. E agora já analistas falando que uma pernada parabólica em direção a 100 mil dólares está se desenhando de forma tão clara quanto a luz do sol. Ou seja, pessoal, o mundo tá maluco. O mundo tá virado num barril de pólvora, a BTC vai caminhando resiliente e até me surpreendendo positivamente. Hoje a Nasdaq tombando menos 0,26 e vê a BTC subindo quase 1%. É bonito de se ver, é lindo a gente ver a Web 2 morrendo, a Nasdaq sangrando e a BTC resiliente, caminhando em direção ao nosso alvo de $1 milhão, o que vai acontecer entre 2026 e 2027. Quem viver verá, fiquem com Deus, se nada fugir do script. Eu volto amanhã para analisar a própria BTC e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.